Bom dia, estamos começando mais um Sindicef Movimento. Bem-vindo você que está nos assistindo, filiado, filiada, telespectadores em geral. Estamos começando o nosso programa, onde vamos estar trazendo bastante informações, tanto restrita para nossos filiados e filiadas, como também para a população em geral. Então estamos começando agora e vamos ter bastante entrevista hoje. Estamos aqui mais uma vez com o Dr. Vinícius Barbalho, da nossa assessoria jurídica trabalhista. Dr. Vinícius, muito bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um assunto que está pipocando, né? Que está aí em todas as redes sociais, nos grupos de trabalho, nos grupos de tudo que mexe, que tem a ver com o servidor, né? Está esse assunto bailando, né? Que é sobre o FGTS, que desde que o regime foi de seletista para estatutário, isso nos idos de 1990, que nós temos direito a receber esse FGTS, inclusive a cifra é de R$250 mil, né? Então é uma cifra bastante atraente, enlouqueceu o povo, né? E o povo está cobrando de nós essa ação, né? Então eu gostaria que o senhor explicasse o que é essa ação, do que se trata, e inclusive os argumentos que estão sendo usados para dizer que essa ação é boa para o servidor, né? E que o senhor colocasse aí suas impressões em relação a isso. Gigi, primeiramente agradecer o espaço mais uma vez, agradecer a audiência, né, dos servidores, e eu começo dizendo o seguinte: muito cuidado, né? Aquela coisa da promessa, né, do benefício e não diz o malefício que uma ação dessa pode trazer. Ele até diz que esse malefício não existe, e aí é que está o maior perigo. Isso até diz, e não tem perigo de você ter nenhuma perda, ele diz textualmente isso. Mas existe o perigo, e o advogado tem a obrigação de dizer. O fato começou, como você bem falou, no escritório de advocacia da Bahia. Começou então a divulgar essas ações e se colocou como o único escritório do Brasil. Aí já seria a primeira advertência, quer dizer, num país que tem sindicatos, assessorias e tudo mais, esse escritório se vangloria de ser o primeiro a ajuizar ações do tipo, cobrando o depósito do FGTS para servidores, inclusive federais. E alega o seguinte: alega que a transmudação do regime com a 8.112, quer dizer, a 8.112 extinguiu o contrato de trabalho, né? Instituiu um novo regime jurídico, que foi o estatuto, e ao fazer isso, cometeu um desacerto, que seria a transmudação por lei, sem concurso público. Esse é o argumento que se utiliza para dizer que a transmudação se deu de forma irregular. E daí, segundo esse escritório, haveria o direito a cobrar todos esses valores relativos à FGTS desde 1990 até então, né? E também direito às respectivas verbas trabalhistas, né? E o argumento é de que não tem perda nenhuma, porque tudo que o servidor teria adquirido nesse período seria agregado ao contrato de trabalho. Isso não é verdade. Então, por isso que a gente chama a atenção, né, dos servidores, cobra essa atenção, esse cuidado maior nesse caso, para que realmente não caia nesse malefício que a ação poderia trazer. Você que tem contato com advogados do Brasil inteiro, qual a opinião deles em relação a esta ação? Nós temos um coletivo, nós aqui participamos de um coletivo da assessoria jurídica do Sindicef, participamos de um coletivo nacional do jurídico das entidades que estão envolvidas com servidores públicos, e eu pude abordar isso no grupo, né, que nós temos do coletivo nacional, e aí pipocaram informações, Minas Gerais, pessoa lá dizendo que está recomendando a base que não ajuize essa ação, Ceará da mesma forma, Bahia, onde tudo teria começado, né? O Sindicef da Bahia, por exemplo,
tem uma nota, eu pude verificar agora pela manhã, uma nota de março agora, em que diz exatamente isso, do perigo de ajuizamento de uma ação dessa para o servidor estatutário, para as conquistas que ele já obteve durante todo esse período. E diz que se o servidor insistir com uma ação, ele vai ter que assinar um termo de responsabilidade, sabendo de todas as consequências maléficas que poderão advir com o ajuizamento de uma ação dessa junto à Justiça do Trabalho. Porque tem essa questão, Gigi. A ação é proposta na Justiça do Trabalho. E para você discutir algum direito na Justiça do Trabalho, você tem que discutir o vínculo jurídico. Ou seja, você não pode ir como estatutário, você teria que ir como seletista, dizendo que lá atrás a transmudação do regime, a mudança do regime de seletista para estatutário se deu de forma irregular e que, portanto, eu seria seletista desde então. Então, tem que discutir, tem que haver a discussão acerca do vínculo. O juiz trabalhista, para poder reconhecer um direito como o FGTS, tem que dizer que você é seletista, porque senão a Justiça do Trabalho não seria nem competente para julgar uma causa como essa. O que esse advogado está afirmando é que você vai ganhar este dinheiro e nada vai mudar na sua vida. Ele está afirmando isso. Ele está dizendo o seguinte, que você vai buscar um direito de 30 anos e que só esse direito vai ser pago, mas que não vai ser mexido na sua vida. Que você vai continuar estatutário, que você vai continuar no regime geral, no regime específico da Previdência do funcionalismo público e que você não tem nada a temer. É isso que ele está colocando claramente. É essa a cobrança que está sendo feita pela base, porque o sindicato não ajuiza. Se tem, o advogado está afirmando que nós não temos perigo de ter nenhuma perda. E que, inclusive, ele coloca essa decisão de Gilmar Mendes, eu acho, Marco Aurélio, que continua sendo trintenária a prescrição do FGTS. Ele coloca isso muito claramente no documento dele. Pois é, eu li detidamente a decisão que é de Gilmar Mendes. O processo foi julgado em 2014, a publicação é que se deu em 2015. Eu li e ele cita o exemplo, ele faz uma contagem, a seguinte: o servidor que na data do julgamento que foi proferido pelo STF, tenha contado mais de 23 anos na data do julgamento, já incidiria o novo posicionamento do Supremo, 5 anos. Está lá com todas as letras. Servidor que na data do julgamento, efetuado pelo STF, tenha contado mais de 23 anos, já incidiria o novo entendimento do FGTS sobre a prescrição quinquenal. Então, na modulação, já se impôs esse entendimento. Está lá com todas as letras. Então, já seria a prescrição quinquenal. Entendeu? Inclusive, o argumento que foi utilizado por Gilmar, se deu no seguinte sentido, que não teria a menor justificativa, além de avaliar a inconstitucionalidade de dados dispositivos legais, ele disse que não teria a menor justificativa um prazo tão longo para se reclamar direitos relativos ao FGTS, até porque esses trabalhadores estão organizados em sindicatos, existem advogados que assessoram os servidores, aqui como nós e tudo mais. Então não haveria necessidade de um prazo tão elástico para se discutir uma ação dessa na Justiça. Ele inclusive justifica na modulação que é uma decisão que o tribunal faz, que o tribunal confere para que a decisão tenha efeito a partir de uma determinada data. Na modulação ele deixou isso, a meu ver, muito claro. E outro aspecto, além da aposentadoria, porque você não tem como se desvincular de um regime permanecendo sob o regime próprio de previdência, isso não existe. O que a Constituição dispõe ao respeito é o seguinte, que você pode computar o tempo de contribuição, o tempo de serviço que você fez junto à previdência própria. Mas os direitos que você adquiriu junto à previdência própria, na hora que o servidor ajuiza a ação, automaticamente ele se desvincula desse regime e se vincula ao novo regime, que é o regime geral de previdência. Então os direitos previdenciários,
eles ficam também ameaçados. E por fim, não há garantia de que os direitos estatutários conquistados, eles se incorporem ao contrato de trabalho. Inclusive existe enunciado do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo exatamente o contrário, que os direitos estatutários, por serem criados por lei, destinados a uma categoria específica, não se agregam ao contrato de trabalho. Você não poderia nem alegar a isonomia, porque os regimes são diversos. Então, como é que você poderia alegar a isonomia para dizer que eu tenho direito àquela vantagem, àquele reajuste, se eu pertenço a um outro regime? Então, tem esse aspecto também, existindo enunciado do TST dizendo exatamente isso, que os direitos, na hora em que o servidor se desvincula do regime estatutário e passa a ser emprego, regime de emprego, os direitos não são automaticamente transpostos para esse novo regime. Tem que haver previsão contratual expressa ou determinação legal. Não existe nenhuma coisa nem outra, porque haveria o que aí? Uma decisão judicial, seria uma decisão judicial reconhecendo o vínculo empregatício, que não teria esse efeito imediato, automático, para que o servidor agregasse todos os direitos conquistados no âmbito estatutário. Então não é uma ação que só traga benefício para o servidor. Não se impressionem com a cifra que se divulga, até porque essa pode até variar de pessoa a pessoa. Não se impressione, porque a nosso ver os malefícios são muito maiores. Agora, se o Supremo vier a dizer que o artigo 243 da 8.112 é inconstitucional e não fizer nenhuma modulação disso, ou seja, vier a declarar nulo esse dispositivo desde a sua origem, aí os servidores seriam inevitavelmente seletistas. E obviamente nós estaríamos aqui a fazer de tudo, entrar com as ações cabíveis para obter aquilo que fosse de direito do servidor. Agora, nesse momento, a ação, a nosso ver, é absolutamente temerária. E a gente não indica nem recomenda o ajuizamento dessas ações. Como isso vai acontecer no resto do Brasil, as assessorias dos sindicatos estão a dizer isso. Então, a gente nós alertamos a categoria a que não faça o ajuizamento dessa ação. Ok, tá bom. Muito obrigado, doutor Vinícius. E, para finalizar, eu só quero lembrar que, principalmente quem não entrou no serviço público por concurso público, que seja de 82 para cá, que não tenha sido por concurso público, isso é ainda mais temerário, né? Ainda mais temerário. Só fica a dica, né, como se diz aí nas redes sociais. Fica a dica, quem é de 82 para cá, que não tem concurso público, é ainda mais temerário entrar com essa ação. Então, muito obrigado, doutor Vinícius, pelos esclarecimentos. E eu espero que a base entenda, nossos filiados e filiadas, entenda a nossa resistência em entrar com esse tipo de ação. Se nós achássemos que era bom, nós já teríamos entrado, porque a assessoria, ela sobrevive de honorários, né? Então, é melhor para ela que tivesse uma ação dessa, principalmente com a cifra dessa de R$250 mil, né? Então, o fato da gente não estar recomendando significa exatamente o compromisso, a responsabilidade da assessoria e da direção do sindicato para alertar os nossos servidores de que isso não é uma ação que que cheire a um bom direito, né? Assim que se fala, doutor? Que tenha a fumaça do bom direito. Exatamente. Então, muito obrigado. Obrigado, professor. Até o próximo. Nós vamos estar fazendo aqui no programa, a partir desse programa agora, nós vamos estar dando algumas notinhas curtas de interesse para a população e para os filiados. Vamos estar tecendo alguns comentários rápidos. Alguns deles, inclusive, vai ser tema dos nossos debates mais demorados, políticos. Mas assim, a gente vai fazer esse quadrozinho aí, informando algumas curtas, né? A primeira delas seria o seguinte: você sabe que houve a votação, né, para saber se apurava ou não a denúncia contra o presidente legítimo Temer, e 264 deputados, né, foram contra o prosseguimento da denúncia, né? Eu não sei como é que uma pessoa que não tem a temer não quer que prossiga uma denúncia contra si para que seja apurado, né? No mínimo, isso nos dá uma dúvida, né? Por que não quer que se apure? Alguma coisa deve ter, né?
Mas aqui do Rio Grande do Norte, você sabe quem votou a favor da continuação do presidente Temer na presidência, ilegitimamente, sem que seja apuradas as denúncias contra ele? Pois bem, quem votou sim, votou a favor do presidente Temer. Quem votou sim da nossa bancada federal foram Betinho Rosado, Fábio Faria, Felipe Maia, Rogério Marinho e Walter Alves. Coincidentemente ou não, né? Todos eles são crias das oligarquias do Rio Grande do Norte, né? Todos eles têm seus papais ou seus vovôs como velhos ratos da política, né? E todos eles, por coincidência, votaram sim para o presidente Temer. É bom você analisar bem isso, porque o ano que vem tem eleição e é bom a gente saber quem vota pelo trabalhador e quem vota contra. Coincidentemente também, esses mesmos deputados foram os que votaram pela terceirização, inclusive com relatório, né? O relator foi Rogério Marinho, e também votaram contra o trabalhador quando votaram também a reforma trabalhista, né? Então é bom a gente ficar sempre lembrando isso e ficar de olho aí nesses caras que estão votando aí contra o povo. Uma outra nota que nós queremos dar é sobre uma atividade que nós fizemos com os aposentados, né? Fizemos uma assembleia aqui no nosso sindicato e também fizemos uma atividade fora do sindicato, intercalando palestras de autoajuda, de saúde, com muita política, né? Discussão, muita política da nossa conjuntura atual, e estamos aí para fazer agora um calendário fixo e continuado de atividade com os nossos aposentados. Então, você que é aposentado, você que é aposentada, pensionista, fica de olho aí para estar sempre acompanhando as nossas atividades. E agora no nosso quadro político, estamos aqui com Valério, e tem um tema que está aí muito em voga, né, Valério? Que é a questão da segurança pública, que está uma coisa absurda. Não há mais quem não conheça ou não tenha sido vítima, ou não conheça 2, 3 pessoas bem próximas, né, que passaram nesse último período agora de 2, 3 meses, que não tenham passado por uma situação de risco, de furto, de roubo, né, até mesmo de ter realmente se envolvido diretamente, né, com alguma questão de segurança, com bandidos, né. Então, assim, como é que você vê essa situação, essa insegurança que nós estamos vivendo aqui no estado do Rio Grande do Norte? Boa tarde ao povo de Natal. Tem uma questão também que a bancada do Rio Grande do Norte se reuniu com o presidente ilegítimo de Temer para discutir essa questão da insegurança aqui no Rio Grande do Norte, né? É muito preocupante. Nós temos hoje pessoas próximas que foram assaltadas. Tivemos agora, recentemente, a filha de um colega da Justiça do Trabalho que teve o seu carro tomado. Tivemos um advogado que, ao ter o carro tomado, levou um tiro. Recentemente tivemos um empresário que foi assassinado, né, quando houve uma abordagem e os ladrões tomaram a sua caminhonete. Quer dizer, a violência ela não está restrita só ao furto, só ao roubo. Ela está chegando ao homicídio. Nós estamos perdendo muitas vidas por conta dessa insegurança. Essa semana eu escutei numa rádio de Natal a entrevista da secretária de Segurança Pública, e ela dizia que era necessário contratar mais policiais, que há um déficit tanto de policiais civis, como bombeiros, como polícia estadual. Mas é preciso também dizer que o problema não é só isso. Há um déficit em função de um longo período, as condições de trabalho não são adequadas, de um longo período sem concurso público. Mas a pergunta que eu faço: existe o policiamento naquela rua, naquele bairro que passa, e você sabe que tem uma boca de fumo, você sabe que tem traficante que faz anos que se mantém naquela localidade,
E por que a polícia não prende? Já que a polícia circula diariamente por aqueles bairros, por aqueles locais. Tanto é que quando acontece alguma coisa, eles já vão direto no local, porque sabe que foi dali que partiu. Principalmente quando envolve qualquer agente da segurança. Eles vão direto para o autor, direto para aquele local de onde partiu aquela... Vou dar um exemplo. Eu precisei, num determinado momento, procurar a polícia para relatar um fato, e ao chegar lá na delegacia, o policial me disse: é fulano de tal que está em liberdade condicional. Quer dizer, já sabia que era aquela pessoa que estava presa e agora estava em liberdade, na liberdade condicional. As pessoas sabem que existe venda de droga naquele local e a polícia passa na frente. E por que não se faz uma investida? Por que não se procura saber? Se tem locais aqui em Natal que você sabe que tem espaços dominados pelos traficantes, todo mundo sabe, a comunidade toda sabe. E por que não se toma um posicionamento enérgico em relação a isso? Para isso precisa de mais polícias? Eu acredito que não. Eu acho que não se está dando a devida importância à questão da segurança no nosso estado. E o nosso estado pode se transformar num Rio de Janeiro. Esses grupos que tem dentro dos presídios e fora dos presídios, eles podem chegar a um patamar de organização militar que você não consiga mais ter o controle da segurança pública no estado do Rio Grande do Norte. Eu não acho que seja só o problema do concurso público. A questão de gestão, eu acho que também tem gestão, tem planejamento, tem que ter seriedade. Me parece que a coisa é muito levada pelo lado da politicagem. Você chega a galgar um determinado cargo porque existem indicações de político tal, e aí você não age como deveria agir na função pública, porque você não quer magoar interesses. Então, quando existe um trabalho profissional com gestão e com planejamento, você consegue diminuir substancialmente a criminalidade, principalmente os homicídios, que está uma coisa absurda dentro de Natal. Você pode ver também que esse aumento da criminalidade, ela se deu depois daquelas rebeliões e das fugas em massa que houveram nos presídios aqui, né? Com certeza nós temos aí bastante bandidos soltos que estão aí tocando o terror dentro da cidade, né? Eu sou acostumado a fazer viagem pelo país de carro. E é muito comum nas rodovias federais você passar, por exemplo, pela Polícia Rodoviária Federal e não ter um único policial, não ter uma única abordagem nos postos policiais. E você tem muitos policiais federais e que você passa nesses locais, não tem funcionamento. Começa por aí, porque o tráfico, tanto a droga como a arma. A droga e a arma, ele faz esse deslocamento no país inteiro, como já foi comprovado pela inteligência. Aqui no estado, se você sair daqui para Mossoró, não existe blitz. Se você sair daqui para Macau, não tem blitz. Quer dizer, a coisa corre frouxo. E você hoje, dentro do Rio Grande do Norte, você tem a Polícia Militar, você tem a Polícia Civil, você tem a Força Nacional, você tem o Exército, tem a Polícia Federal, a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária, e não dá jeito? Tem alguma coisa de errado aí. Para um estado pequeno como esse nosso, com esse grande efetivo que existe militar, e você não consegue conter essas ondas de homicídio, de roubos e tráfico que está existindo no estado do Rio Grande do Norte, é preciso que as autoridades, que os governantes abram os olhos para essa realidade, porque inclusive eles estão sendo vítimas também de assaltos, né? Como já ocorreu agora com 2 desembargadores, né, que tiveram os seus carros roubados. A morte da irmã do desembargador. A morte da irmã de um desembargador.
Então as autoridades precisam olhar com muita seriedade essa questão da segurança pública. Está atingindo só a classe pobre, não. Atinge a todos. Atinge a todos. Hoje existe uma crise econômica no país e você também tem se acentuando essa crise econômica em função dos comércios que as pessoas não podem mais trabalhar. Preferem fechar os comércios do que estar correndo o risco de ser morto, porque, como nós vimos agora recentemente, em São Gonçalo do Amarante, os pequenos comerciantes sendo assaltados o tempo todo, né? Então, quem é que vai ter um comércio dessa forma? Prefere fechar para não perder a vida. Então, nós pedimos aí que as autoridades do Rio Grande do Norte tomem providências, mas tomem providências mesmo, de verdade. Leve a coisa com seriedade, não só com discurso, e não só com fantasias, jogando as coisas para o futuro, porque é assim, falta efetivos e nós vamos fazer um concurso. Quando é que sai esse concurso? Enquanto isso, a população vai sendo abatidas, vão sendo mortas, vão sendo assaltadas, vão sendo roubadas. E aí, é preciso agir, né? É preciso agir. Ok, obrigada, Valério. Até o próximo programa. Eu que agradeço. O Sindicef vai estar fazendo agora, você vai estar recebendo em poucos dias na sua casa, um jornal, né, do nosso jornal do sindicato, né, jornal do Sindicef, que leva todas as informações para você associado. Nesse jornal nós estamos enfocando duas questões que são bem prioritárias para nós. Uma é a questão da atualização cadastral. É preciso que você mantenha seus dados cadastrais atualizados no sindicato. Principalmente se você não tinha o WhatsApp, agora tem. Se você mudou o número do telefone, se você mudou o local de trabalho, se você mudou de endereço, né? Porque se você mudou de endereço e não comunicou, inclusive esse jornal que eu estou falando já não chega para você, né? Você já vai ficar por fora das notícias. Então é importante, a gente está inclusive pedindo isso no jornal, que a gente faça essa campanha de atualização cadastral. Mudou algum dado seu, informa no sindicato, porque somente agora com essa questão das novas tecnologias, uma coisa que está se usando muito é a questão do WhatsApp, né? Tem as redes sociais, Facebook, Twitter e tal, mas o WhatsApp hoje está se configurando como um dos principais meios de comunicação entre as pessoas, tanto familiar, como de trabalho, como social, né? Em todas as áreas. Então é importante que, se você não tinha o WhatsApp e agora você tem o WhatsApp, dá uma ligada para o sindicato, dá uma passada lá, informa para um diretor que ele vai passar essa informação também para a secretaria, para que a gente esteja sempre. Nós estamos formando grupos por órgão, estamos formando um grupo. Formamos na atividade dos aposentados que fizemos, formamos o grupo dos aposentados, ele só tende a crescer, né? Foi de um pequeno grupo que estava presente nas atividades, na assembleia e no programa que fizemos fora do sindicato, e a tendência é que isso vá se transformar num grande grupo, né, de troca de informações. Então, é importante que você atualize. Se você não tinha o WhatsApp, agora tem, dá um toque para a gente, ou se você tem um outro número, no sindicato tinha um número cadastrado, você agora tem um outro número que tem o WhatsApp. Então, passa essa informação para a gente sempre, tá? Para a gente estar sempre se comunicando, porque hoje o WhatsApp é um dos meios mais rápidos de comunicação, é no telefone que está na sua mão, né? Então, aonde você estiver, você vai estar sabendo o que está acontecendo. Todas as atividades nossas, os movimentos que a gente participa, as lutas que estamos fazendo em sua defesa, em defesa da população em geral, ela está sendo muito feita através do WhatsApp, né? Então é importante, a gente pede encarecidamente que você faça a sua atualização cadastral, de tudo, mas principalmente se você hoje tem um telefone com o WhatsApp. Chegamos ao fim de mais um Sindicef em Movimento. Esperamos que você tenha gostado, e qualquer sugestão, principalmente se for filiado, dá uma passadinha no sindicato, dá uma ligada para nós e pode colocar aí temas que sejam do seu interesse para a gente estar discutindo aqui no nosso programa. Até o próximo sábado.